Olá, queridos, bem-vindos a mais uma videoaula incrível e espetacular. Bom, semana passada não teve videoaula, tá? Eu não quis postar nada porque eu não quis, e é isso mesmo, tá? Eu não quis. E, então vamos continuar com a matéria, porque se não me engano a gente parou aqui, tá? Lembra que a gente estava falando, gente, sobre o processo de formação do território brasileiro, tá? Como esse processo ele vai acontecendo bem aos poucos, né? Então, no início, a colonização brasileira, a exploração do território brasileiro estava muito associado certos não, né? Alguns ciclos econômicos e, na verdade, todo o crescimento do território brasileiro está relacionado com isso, a forma como a gente vai crescendo e a forma como a gente está procurando novos recursos, como os portugueses principalmente vão fazendo essa exploração e aí vão alterando as fronteiras brasileiras. Bom, a gente viu que nós tivemos alguns ciclos importantes, né? A gente teve primeiro o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a mineração. E lembre-se, gente, que todas elas, todos esses ciclos econômicos, eles não é porque começa um e termina o outro, eles são concomitantes, enquanto um acontece, o outro também vai acontecendo, tá? Eles simplesmente não deixam de existir, eles acontecem ao mesmo tempo. E eu deixei, se não me engano, eu parei exatamente no ciclo do café, porque o ciclo do café, gente, ele vai ter uma importância fundamental no caso brasileiro, para a gente ter também nosso processo de industrialização e urbanização, principalmente no estado de São Paulo. Tá? O estado de São Paulo ele vai ser diferenciado porque ele começa a ter essa cafeicultura muito forte, a gente vai ter os barões do café, né? Os grandes produtores de café começam a ganhar muito dinheiro, só que a gente vai ver que tem um diferencial no caso dos produtores de São Paulo, que eles pegam esse dinheiro e começam a investir em novas formas, em outras produções não relacionadas com o café, tá? Bom, vamos por partes então, tá bom? Vamos começar com o café. Ele chega no Brasil, principalmente na região sudeste e sul, e quando ele aparece, gente, ele vai ter uma função muito mais ornamental. Ele veio para cá não para ser como produto de exportação, mas sim para servir como ornamento de jardins. Porém, como aconteceu também com outros ciclos, o café passa a ser cada vez mais consumido na Europa. Por ser cada vez mais consumido na Europa, os produtores, né, algumas pessoas aqui no Brasil, principalmente Sudeste e Sul, começam a fazer a produção em larga escala do café. Bem, o café, gente, para aqui para o Brasil, a produção aqui no Brasil, ela era muito favorável porque a gente tinha um solo favorável, um clima, né, que é um clima tropical, propício para fazer essa produção. A nossa terra também, se pegar São Paulo, a gente tem essa terra roxa, mas que hoje em dia é chamada de latossolo, tá? O latossolo era muito bom para a produção de café e por isso a gente começa com essa produção. Quando começa a produção, gente, ela vai ser muito parecida com a cana-de-açúcar, tá? Então ela vai ser um sistema de plantation, a gente vai ter monocultura, quer dizer, só produz o café voltado para exportação e com trabalho escravo. Então esse vai ser basicamente o mesmo sistema que era aplicado lá no Nordeste para cana-de-açúcar. E aí esse café aqui no estado de São Paulo, principalmente, ele começa a crescer, ele começa a avançar cada vez mais, né? Algumas regiões mais próximas de São Paulo produzia, e aí de repente quase todo o estado de São Paulo vai ter a produção desse café, né? De maneira mais lenta, mas quase todo o estado de São Paulo começa com a produção de café. O café, gente, quando ele começa a ser produzido, ele tinha principalmente trabalho escravo, tá? Então, o escravo que era usado nas minerações, o cara que era usado na produção da cana, também vai ser utilizado aqui na cafeicultura brasileira. Então, nos primeiros anos, primeiras décadas, era uma produção escravocrata. Porém, a produção, quando ela começa a ganhar força, a gente também, ao mesmo tempo, no mundo inteiro, estava tendo um movimento contrário ao processo de escravidão. Por que isso acontece? O café, gente, ele começa a ser produzido em larga escala no Brasil, lá no início do século XIX, quer dizer, 1800 e alguma coisa, e ganha força mais em 1850, 60, 70, 80, tá? Lembra que esse período a gente já estava em plena revolução industrial nos países europeus. Então, vários países europeus, a Inglaterra, né, França, Alemanha, já tinham começado esse processo. E se você está pensando em capitalismo industrial, então você está pensando em produzir coisas industrializadas e vender para o mundo, pense que escravos não consomem. Escravos não são consumidores. Então, isso é um problema sério que faz com que essas grandes potências naquele período ali repensassem essa coisa da escravidão e começassem a fazer uma pressão muito forte para que os países no mundo inteiro abandonassem esse tipo de sistema de trabalho.
O Brasil, você já sabe, a gente já conversou sobre isso ou não, não lembro. Que a gente quase não conversou, né? Então não sei o que a gente conversou ou não conversou. Mas o Brasil, ele vai ser um dos últimos, ele vai ser o último país do mundo a abolir escravidão, tá? O Brasil, ele se mantém como país escravocrata até muito tempo. Ele vai abolindo isso muito lentamente, né? Ele começa com leis bem idiotas, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. Depois ele faz a lei que a gente não pode mais traficar, né? A gente pode mais trazer o escravo da África para o Brasil, mas a gente pode vender aqui internamente, quer dizer, os que já são escravos, eles podem continuar sendo escravos, até que em 1888 deixa de existir escravidão. Bom, quando deixa de existir escravidão, nós temos um problema sério para a produção de café. Porque se você não vai ter mais escravos, quem iria trabalhar nesse processo? Quer dizer, quem seriam os trabalhadores que iam movimentar a produção de café? Lembrando, gente, que muitos escravos, mesmo alforriados, eles continuaram nas suas fazendas por um motivo muito simples. Mesmo estando livres, quer dizer, você ficou a vida inteira numa fazenda de café, ou seja, numa fazenda de cana, né? Não importa. Você ficou a vida inteira nessa produção agrícola, você não conhece ninguém, a não ser aquelas pessoas que estavam ali com você na senzala, você não sabe ler e escrever, seus familiares provavelmente já morreram ou foram escravizados há muito tempo. E aí você vai fazer o que da vida? Você vai para onde? Então muitos escravos continuaram nas fazendas, outros migraram para áreas urbanas, ainda crescentes no Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e aí cai num outro probleminha, que se são ex-escravos, não sabem ler e escrever, não sabem fazer outro tipo de trabalho, né? Não tem outra ocupação, o que essas pessoas vão fazer? Onde essas pessoas vão morar? Aqui, gente, nós vamos começar, ao mesmo tempo que você tem o fim da escravidão, começamos também num processo de favelização. As favelas começam a crescer no Rio de Janeiro e São Paulo, porque você tem um número enorme de pessoas que não têm para onde ir, estão livres, mas não tem para onde ir e o que fazer, automaticamente vão morando nessas áreas periféricas ou desvalorizadas das cidades. Você começa lentamente com também a favelização. Se você não tem mais o escravo, você tem que ter outra força de trabalho que seja substitutiva, né? Se você consegue colocar essa força de trabalho que não é mais escrava, tem que colocar outras pessoas no lugar. E aí quem que você vai colocar? O Brasil começa, gente, a incentivar a vinda dos imigrantes. Lembrando que não é qualquer imigrante, né? São os imigrantes europeus, principalmente os imigrantes italianos. O Brasil começa a fazer uma campanha enorme internacional, vai, né, para esses países, vai muito lá para a Itália, faz propaganda, põe pôster, chama as pessoas para vir para cá, faz falsas promessas, inclusive, tá? O governo brasileiro promete uma série de coisas, promete terra para os italianos, e aí quando eles chegam, eles percebem que não é bem assim. Quando eles percebem, eles já são alocados para suas fazendas, né, para onde eles foram contratados para trabalhar, e eles percebem que eles não vão ganhar terra, que o salário é muito baixo, os cafeicultores foram muito sacanas no início, e ainda por cima tinha aquela coisa da escravidão por dívida. Não sei se vocês lembram que a gente já comentou sobre isso. Escravidão por dívida é assim, você vai pagar um salário para a pessoa, eu vou te dar um salário, tá? Só que aí eu vou cobrar de você tudo aquilo que eu gastei com você. Então eu vou cobrar de você o seu transporte da Itália para o Brasil, o seu transporte do Porto de Santos até a minha fazenda, a sua alimentação, as suas ferramentas, a sua comida. E aí, no final das contas, o que os italianos ganhavam era muito menos ainda do que eles imaginavam, tá bom? Então, no primeiro período aí, essa substituição do trabalho escravo por trabalho dos italianos não foi uma coisa tão simples, foi um processo bem complicado, principalmente para os italianos que acreditaram em falsas promessas brasileiras, né? Bom, a gente começa então a imigração dos europeus, automaticamente esses europeus passam a trabalhar nas fazendas. Porém, gente, lembra que eu falei que tem diferenciais, né? Os cafeicultores do estado de São Paulo, né, da região de São Paulo, para eles fazerem o transporte, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Quando eles começam esse transporte do café, porque o café era para exportar. De onde você exportava? Do Porto de Santos para os países europeus. Só que pensa que às vezes eu estou produzindo o café na nossa região, tá? Qualquer lugar da nossa região. E aí eu tenho que levar esse café para Santos. Eu tô lá em 1880, 1890, não tem estrada, tá? Não é que nem hoje que você pega imigrantes e desce para Santos. Você não tem redes de transporte, você não tem nada. Então esse transporte era feito principalmente por mulas, tá? Aquelas mulas, milhares de mulas eram trazidas, né, para as fazendas e levavam as sacas de café da fazenda até Porto de Santos. Era um transporte que demorava meses.
você tinha uma perda de produção enorme, né? No caminho muitas coisas aconteciam, você tinha que ter escravos que eram só voltados para isso, né? Serviam só para fazer esse transporte, então, gente, não era tão simples você fazer a venda do café. Os cafeicultores de São Paulo começaram a perceber duas coisas. Bom, primeiro, eu tenho que fazer com que esse transporte seja mais eficiente. Então, eu tenho que criar algum meio de transporte que seja melhor, que mula não dá. E aí eles começaram a pegar o dinheiro deles, tá? No primeiro momento, isso foi uma coisa privada, depois entrou o Estado, mas no primeiro momento foi uma coisa privada. Eles começaram a investir ou fazer uma pressão no governo para construir ferrovias. Esse é o primeiro diferencial, tá, gente? Os cafeicultores paulistas, diferentes de todos os outros ciclos econômicos, todos os outros produtores no Brasil, começaram a fazer pressão, ou eles próprios começaram a investir nas ferrovias paulistas. Esse transporte, então, começou a ser produzido de forma muito mais rápida, né? Você conseguia fazer a produção, a venda, a saída da sua fazenda até o Porto de Santos. Isso acontecia de muito mais rápido, em vez de meses, demorava talvez 1, 2 semanas no máximo. Além disso, você não tinha perdas na produção, quer dizer, um trem não quebra como uma mula pode quebrar o pé no meio do caminho. Então é muito mais fácil você ter essa produção quase inteira, então você não tinha perdas na produção, você conseguia levar muito mais produtos e automaticamente você economiza dinheiro, tá? Isso vai gerar uma renda muito superior aos produtores. Isso significa que eles começam a ganhar mais dinheiro. Esse é um diferencial. O segundo diferencial é que os cafeicultores paulistas perceberam que investir só em café, você vai produzir café, é voltado para exportação. Se de repente nós temos um problema mundial, se de repente começa alguém mais produzir café, ou se os europeus começam a querer consumir menos, ou a gente tem uma crise internacional, tudo isso, gente, faz com que o preço de um produto como o café caia muito. Por isso os cafeicultores que já estavam ganhando muito dinheiro pensaram o seguinte, ó, ao invés de eu pegar esse dinheiro e continuar investindo em café, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos investir em algo que lá na Europa já está sendo investido faz tempo, que são indústrias. Os produtores paulistas, os grandes barões do café paulista, começaram a investir, gente, num processo de industrialização. Eles pegam uma acumulação que a gente chama de acumulação primitiva do capital e começam a investir em indústrias. Esse vai ser o nosso segundo diferencial, tá? É algo que ninguém no restante do Brasil faz. Por isso, gente, nós começamos a ter uma indústria crescente ali no Brasil, tá? No estado de São Paulo, principalmente. Claro que nesse começo é muito pequeno, incipiente, mas isso vai ganhando força. E outra coisa interessante, os italianos que vieram para trabalhar lá nas fazendas de café, que não dava dinheiro, foram enganados. Muitos deles, ao invés de se manter nas fazendas, foram para as cidades. E lá nas cidades, estava começando as indústrias a surgirem, e aí o cara que tem a indústria, ele começa a empregar pessoas, mas aí ele percebe o quê? Que muitos brasileiros não eram alfabetizados, muitos brasileiros não sabiam ler e escrever, não sabiam trabalhar na indústria, porque no Brasil não tinha indústria. Quem sabia trabalhar na indústria? Quem já tinha trabalhado nesses ramos? Os italianos, que vieram primeiro para trabalhar nas fazendas de café, mas depois migraram para as áreas urbanas e começaram a ser empregados nas indústrias crescentes do estado de São Paulo. Então eles serviram de mão de obra para a cafeicultura? Sim, mas eles também vão servir de mão de obra para as indústrias crescentes do estado de São Paulo. Por isso, gente, o estado de São Paulo, ele é historicamente o que primeiro fez um processo de industrialização, é o primeiro que vai crescer e é por isso que até hoje ele se mantém como o estado mais avançado da União, tá? Por isso que ele é o estado brasileiro mais rico e desenvolvido, por conta desse processo lento que começa com os barões de café até chegar nesse processo de industrialização. Industrialização sempre chama o quê? Urbanização. Então uma coisa acaba sempre puxando a outra, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Bom, a gente tem então essa industrialização de São Paulo, desenvolvimento dos portos, tá, gente? Principalmente o Porto de Santos. O que eu chamo de acumulação de capital é acumulação de dinheiro, tá bom, gente? É só uma palavra mais bonitinha. E a gente tem a expansão da malha ferroviária, quer dizer, surgem as ferrovias, principalmente no estado de São Paulo, tá bom? Então não é em todos os estados, não é em todos os lugares que a gente tem as ferrovias, principalmente no estado de São Paulo. E isso é um grande diferencial aqui do nosso estado, tá bom? Gente, vamos continuar com os ciclos mais rapidinho, olha, senão fica muito longo.
Outro ciclo que nós tivemos também no Brasil vai ser o ciclo da borracha. O ciclo da borracha ele vai acontecer no norte do Brasil, tá? Principalmente lá Amazonas, depois Roraima, depois no Amapá, enfim, naqueles estados mais ao norte do país. O látex, que é o que dá origem à borracha, ele é retirado de uma planta, de uma árvore enorme chamada seringueira, tá? O seringueira, quando você pega ali a seiva, esse látex, se transforma em látex, que dava para fazer vários tipos diferentes de borracha. Na época, gente, não se tinha conhecimento técnico para produzir borracha de outras coisas. Então, quase tudo de borracha vinha do látex. E aí começa a ser usado em várias coisas, usos industriais, usos para automóveis, né? Várias coisas começam a usar borracha e aí de repente esse produto passa a ser muito valorizado internacionalmente. Então aí a gente vai ter o ciclo da produção de borracha, que aí ao mesmo tempo que o mundo inteiro está querendo látex, está querendo a borracha, o Brasil tem a seringueira em abundância, principalmente na região norte da floresta amazônica, e aí isso atrai várias pessoas para aquela área, tá? Causa uma imigração. Claro que nada comparado com o Sudeste, mas causa sim uma imigração de pessoas para aquela região norte do país. Bom, continuando, olha, aqui está o látex, tá, gente? Aqui então vai ser a seringueira, né? Eu falei para vocês, a seringueira é retirada dessa árvore enorme que fica no meio da floresta, tá bom? Que fica ali no meio, você tem que andar um pouquinho para você encontrar. Só coisas interessantes, a gente vai ter a indústria automobilística usando bastante o látex para fazer pneus. E aí tem o surgimento de uma coisa muito bizarra no Brasil, que é essa Fordlândia aí, tá? Que hoje é uma cidade fantasma. O Henry Ford, da indústria de carros Ford, funda uma cidade no meio da floresta amazônica que ele achava que ia ser uma coisa incrível, tipo uma utopia, uma coisa nova. E aconteceu o quê? Faliu. Tá? A cidade faliu, ninguém mora mais lá e hoje ela é uma cidade fantasma. Nem sei se dá para fazer turismo lá, não tenho certeza. Bom, esse ciclo da borracha, gente, no Brasil, ele vai ter algumas consequências. Por exemplo, a gente vai anexar o nosso glamuroso, nosso incrível, nosso fantástico estado do Acre, tá? Essa coisa fantástica, mitológica, tá bom? Que dá origem a uma série de lendas brasileiras. O Acre, ele foi anexado no Brasil por conta da borracha, tá? A gente não fazia parte, né? O Acre pertencia à Bolívia. E aí, só que esses seringueiros que estavam lá no meio da floresta procurando seringueiras, foram avançando cada vez mais e passaram o território brasileiro, avançaram o território da Bolívia e começaram a tomar conta de uma região ali. Que era uma região que não tinha ninguém, então era uma região muito desocupada, né? Literalmente, praticamente não tinha ninguém ali. E os brasileiros começaram a avançar. De repente, tinha muito mais brasileiros do que bolivianos ali. O que o Brasil fez? Bom, ciclo da borracha, estou ganhando bastante dinheiro, tem bastante brasileiro naquela região, vou fazer o quê? Vou comprar, tá? Vou comprar essa região. Ofereceu um dinheiro para a Bolívia falou assim, nossa, você quer o Acre? Não, vendo, claro, não. Nossa, por que não vou vender o Acre, né? E aí vendeu o Acre, o Brasil comprou, sempre falo, né? A gente comprou o Acre, mas a gente pagou, a gente fez parcelas, tá? A gente fez um carnezinho de 52 parcelas, só pagamos 12, o restante a gente deu calote na Bolívia. E a Bolívia nem ligou muito também, viu? Acho que falou, não, pode ficar, não tem problema não, tá? E hoje nós temos esse estado maravilhoso e glorioso aqui do Brasil, tá bom? Então, uma consequência do ciclo da borracha foi a compra ou anexação do Acre, tá? Gente, acontece que aqui no Brasil, né, sabe como é que nós somos inteligentes? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Bom, acontece que borracha é o quê? Você tem que ter a árvore de seringueira, você pega lá o látex, você pega a seiva, né, o látex, transforma em borracha. Aí vieram algumas pessoas aqui no Brasil, né, holandeses, né, várias, né, pessoas vieram, e eles perceberam o quê? Ao invés da gente pegar, olha que ideia simples, ao invés de eu pegar e ficar que nem tonto procurando seringueira no meio da floresta, e se eu plantar? E se eu plantar? Olha só que coisa tonta, né? E aí eles pegaram e começaram a fazer produção de seringueiras, florestas mesmo, né? Produção agrícola de seringueiras na Malásia. Gente, a Malásia produzia muito mais rápido, muito mais barato. Isso significa que o ciclo da borracha brasileira, que teve mais de um, né? A gente teve 2 grandes ciclos, esse ciclo entrou em decadência, tá bom? Então a borracha brasileira parou de ser vendida, então quer dizer, foi meio idiota da nossa parte. Não é nenhuma surpresa até aí, né, meus amores?
Bom, vamos à produção de algodão. O algodão ele vai ser produzido porque a gente começa a ter pequenas manufaturas de tecidos no Brasil. Então, você precisa de uma matéria-prima, que é o algodão, tá? O algodão, gente, eu vou falar bem rapidinho, porque ele é produzido bem pouco no Brasil, em algumas regiões ali do Nordeste, do Sudeste. Então, não tem, assim, uma grande área de produção, né? Você tem várias áreas de produção. E o mesmo acontece com a pecuária, tá bom? A pecuária aqui no Brasil, ele vai ser produzido em várias regiões distintas e para cada área você tem mais ou menos um uso. Por exemplo, se eu pegar na região norte do Brasil, nordeste do Brasil, no nordeste a gente vai ter um gado, mas é um gado muito mais pobre se você considerar o gado do sudeste, tá? Então a gente vai ter gado, produções de gados diferentes. E a produção de gado no Brasil, gente, não tem um período. Vocês podem ver aí no slide que não tem um período, tá? Ele acontece basicamente sempre no Brasil, desde que a gente tem a cana. A gente já tem uma produção pecuária pequena, lá no sul, lá no nordeste, isso vai crescendo. Então é algo que sempre existiu, né? Até pela necessidade de consumo dos produtos derivados do gado, principalmente o gado bovino, mas também produção de mula, produção de cabra, mais no nordeste, Bom, continuando aí, ó, pecuária, eu coloquei aqui. Eu não sei porque essa foto lembra muito o nosso presidente atual, viu? Não sei que lembrança que eu tenho desse gado, mas eu não vou entrar nesses méritos, tá? Bom, essas atividades, então, elas são secundárias no Brasil, né? Principalmente a produção de algodão, pecuária, mas a gente também vai ter outras produções menores, tá, gente? A gente também vai ter outras produções um pouquinho menores, mas que também vão ser importantes para a população que morava aqui no Brasil, tá? Gente, para terminar, para a aula não ficar muito comprida, bom, só lembrando nas nossas extensões territoriais, o Brasil ele é um país que a gente chama de dimensões continentais. Ele é o quinto maior país do mundo em dimensão, ou seja, somos enormes, tá? A gente fica predominantemente no hemisfério sul, totalmente no hemisfério oeste, uma partinha do Brasil fica na porção norte também do planeta, mas é uma parte bem pequena. Eu coloquei aí os pontos extremos do Brasil, tá? Vocês sabem, né? A gente vai ter o Monte Caburaí lá em cima, o Arroio Chuí lá na porção sul, a Ponta dos Seixas, que fica na Paraíba, que é a porção mais a leste do Brasil, e a porção mais a oeste do Brasil vai ser a Serra da Contamana, que aí fica ali no estado do Acre, nosso glorioso Acre, tá? Gente, na próxima aula eu complemento melhor algumas coisas, tá bom? Se vocês tiverem dúvida durante a semana, eu preciso muito saber se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando, se vocês puderem colocar lá no Google Classroom. Na semana que vem, eu acho que a escola vai fazer um cronograma de meets, tá? De encontros presenciais mesmo, e aí eu queria que a gente fizesse, tá? A gente vai ter um horário específico, eu queria que a gente fizesse, até para que vocês possam me ver e que eu possa ver vocês também. Só uma coisa que eu até sonhei, que eu estava na escola abraçando vocês, para vocês terem uma ideia da noção, ter uma noção de como eu tô com saudade, como eu queria muito estar na escola, tenho certeza que vocês também. E só para terminar, gente, não fiquem só em aula, tá bom? Divirtam-se também, distraiam, conversem com as pessoas, assistam filmes ou séries, tá bom? Ou sei lá, dá uma olhadinha lá no Twitter, enfim, distraiam-se também, tá bom? Beijo para vocês! Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.